Se teve alguma que você conseguiu ter aquela sensação de crescimento mesmo, sabe? De tipo, olha, puta, a gente saiu aqui do A e agora a gente está aqui no B e a gente está recebendo feedback daquilo que a gente queria mesmo construir. Como que é isso? Como que é esse ponto de vista interno? Assim? Boa, excelente pergunta, André. Eu acho que para a gente conversar, começando essa conversa falando sobre resultado, né? A gente já está falando sobre branding aplicado a resultado, o que de fato a gente viu, o que eu vi na ponta nessas empresas que eu passei. Acho que tem duas empresas que me marcaram muito nesse processo de ver a construção de dentro e ver o resultado muito rápido. A Me Poupe foi uma delas, foi uma das marcas que eu entrei para construir. A marca já existia, né? E é uma das coisas que eu sempre faço questão de falar quando me apresento, quando tem uma mini bio que me descreve, eu não construí as marcas, eu ajudei a construir marcas. Né? Uma coisa é você construir uma marca do zero e outra coisa é você já entrar numa empresa que tem uma marca consolidada e você ajuda a fazer essa construção. A Me Poupe já é uma marca que já existia há 5 anos, né, da Natália Arcuri. A marca Me Poupe e a marca Natália se confundem em um determinado momento, porque ela é a marca é ela, a marca é a voz dela, mas no final o perfil da Natália Arcuri no Instagram é uma coisa, o perfil da Me Poupe é outra. E foi justamente por isso que eu fui contratado para dar uma vida para essa marca e fazer com que a marca Natália fosse uma coisa, a marca Me Poupe fosse outra. E eu acho que a primeira coisa que eu notei, assim, que quando você começa a fazer um trabalho dentro da empresa de branding e você mesmo faz a execução e você tem um time para ver a execução acontecendo ali na ponta, é notório a gente ver o resultado depois de um tempo, né? Quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi implementar o Brand Health Tracking, que é justamente a mensuração da saúde de marca. A gente rodou uma onda zero para entender o que era, né? Uma pesquisa com quase 800 casos no Brasil, para a gente entender a situação da marca, top of mind, pirâmide de lealdade. A gente queria entender barreiras, facilitadores, o que fazia as pessoas procurarem conteúdo de finanças, enfim. Implementar o Brand Health Tracking foi a primeira coisa que eu fiz lá. E quando eu comecei a trabalhar, a gente já tinha uma marca muito bacana, mas ela estava muito na cabeça da fundadora. Sim. O princípio da marca, a essência da marca, a linguagem da marca estava muito na cabeça dela. E o meu primeiro trabalho lá foi justamente separar quem é a Me Poupe, quem é a Natália, quem é o tom de voz de cada uma delas, o que a marca tem. Mas a sensação foi muito boa, porque eu comecei esse trabalho em dezembro de 2019. Em março de 2020, a gente já tinha quase 3 meses de consistência, de muitas tomadas de decisão baseadas em dados. A gente já tinha o Brand Health Tracking mensal. Então, a gente rodou dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, eu já tinha 4 meses de histórico para entender tudo sobre o comportamento da pessoa que procura educação financeira e, inclusive, da que não procura, que é não interessada no assunto. Porque a gente tinha uma estratégia de capturar pessoas não interessadas e convertê-las, como também a gente queria manter as pessoas fielmente acompanhando o canal, entendendo as necessidades dela. E aí, em junho, a Exame soltou uma matéria falando sobre as 100 marcas mais lembradas durante a pandemia. E a Me Poupe, por uma surpresa nossa, assim, a gente não esperava nunca, ela estava em 49ª posição, 49º lugar, à frente de marcas como XP Investimentos, Instagram, acho que, se não me engano, o Google também estava, Itaú, e a gente ficou muito surpreso, mas era aquela surpresa também muito esperada, uma vez que a gente já fazia baseado em dados, né? Então, a gente já estava trabalhando para servir exatamente para o que o consumidor queria. Então, quando a gente começou a construir conteúdo baseado em pesquisa e dado, e a gente começou a servir esse conteúdo para o consumidor, é óbvio que a gente estaria aumentando top of mind, isso é inegável. Além do fato de que a pandemia também demandou muita audiência para o canal, já que a gente estava falando sobre educação financeira no momento mais difícil financeiramente para as pessoas. Então, juntando esses dois fatores, quando a gente viu que estava em 49º, a gente falou, caralho, né? Tipo, 5 meses de trabalho, olha onde a gente chegou. E aí é a sensação que você tem quando você olha para o Brand Health Tracking, você fala, cara, a marca cresceu 10 pontos em awareness, de dezembro para março. Então, normal a gente estar ali naquela lista. De fato, a gente cresceu 10 pontos, a gente está falando de top of mind, não estamos falando só da pirâmide de conhecimento. Então, isso me marcou muito como profissional, porque eu vi na prática o que era, de fato, criar um conteúdo consistente. E na 99 também foi um lugar muito claro nesse processo de construção de branding dentro da empresa. Eu entrei numa área de branding com 2 profissionais, né? Tinha a diretora e uma par, que trabalhava comigo em branding. Ela cuidava de comunicação para motoristas e eu cuidava de comunicação para passageiros.
E em basicamente um ano de trabalho, a gente viu a 99 crescer 6 vezes o número de corridas, número de Nossa. corridas feitas, né, ao longo do ano. Obviamente, houve bastante investimento em comunicação, a gente recebeu um aporte muito grande da China, mas a gente cresceu com consistência, porque a gente não cresceu só top of mind, a gente cresceu o negócio e a gente cresceu também atributos de marca. A gente cresceu os atributos de segurança, que eram os atributos mais importantes para a companhia, como também o atributo principal, onde a marca estava ancorada, que era ser reconhecida como mais barata que Uber. Hum. Então, a gente queria que as pessoas entendessem que o serviço era muito parecido, mas elas economizariam entre 10% a 15%. Então, a gente tinha como atributo interno monitorar a percepção das pessoas de que a 99 era mais barato que o Uber. Desculpa te interromper, mas Imagina. que ano foi isso aí, cara? Porque eu lembro disso. Eu lembro disso acontecendo. A gente está falando de 18 e 19. Eu 20 eu fui para a Me lembro, Poupe, exato. eu lembro, tipo, eu fui assim, meio que o early adopter da Uber, sabe? Tipo, eu tinha eu Uhum. só usava Uber quando só existia o Black, negócio. E eu tinha O uma pessoal rindo de resistência. terno, né? O pessoal usando Exato, blazer. exato, exatamente. E eu tinha uma resistência contra o 99, não só por estar relacionado com táxi, porque eu não gostava de táxi, entendeu? E eu lembro que teve, nessa época que você está falando, foi mais ou menos isso mesmo, que foi uma época onde eu baixei o aplicativo do 99. Eu comecei a entender que tinham essas vantagens de preço, e eu também comecei a perceber que não era mais esse negócio que era só táxi, não, que tipo, eram carros e muitas vezes eram os mesmos motoristas do Uber que estavam ali trabalhando, entendeu? Então eu lembro que rolou essa mudança de consciência em relação à marca, entendeu? É isso aí? A gente, foi exatamente isso. A gente tinha esse desafio quando a China chegou. A China era muito obcecada em passar o Uber, né? Isso era uma coisa que a gente já recebia. Esse negócio da China aí foi que vocês foram avaliados, vocês se tornaram um unicórnio. Não era isso? Exato, é Ah, isso. A marca se tornou unicórnio no finalzinho de 17. Ela já tinha uma participação da Didi Chuxing, que é uma empresa chinesa de mobilidade urbana, a maior empresa do mundo, basicamente. São 30 milhões de corridas por dia na China. nossa. Então, é muita gente. E quando a gente vai olhar, é tipo assim, 7% da população sabe? Então, é uma empresa gigantesca. Ela já fazia uma participação acionária, já tinha feito uma primeira rodada de investimento. E aí, no finalzinho de 2017, ela comprou a 99 por $1 bilhão. Então, os Uhum. fundadores entregaram, fizeram toda a transição, né? O presidente ficou mais um ano ainda. E aí a Didi, ela vinha com essa pegada de, tipo, queremos destruir o Uber em todo lugar por onde a gente passar. Na China, eles já tinham conseguido. Uhum. Então, a operação do Uber durou só 2 anos. E Uhum. aí, no final de 2 anos, eles não tinham mais como competir. Uhum. Basicamente, o Uber entregou e falou, cara, eu não consigo mais. E aí, a Uber vendeu a estrutura da Uber para a Didi na China. Aí ela dominou. Então, dominou, né? Basicamente também na China, boa parte das empresas também tem uma ligação muito forte com o governo. E aí a gente também tinha essa coisa de trazer isso no Brasil. A 99 sempre teve essa essência de ser uma marca que tirava muita onda com o Uber. E a gente começou a construir uma estratégia de branding onde a marca 99 ela não era... A gente não queria projetá-la como o segundo lugar. A gente queria ser a marca challenger, a marca que desafia o líder o tempo inteiro. A gente fica provocando, a gente tira onda, a gente faz publicidade com o logo deles, a gente toma Conar. Então, a gente tinha essa coisa de brincar muito com a história da Uber. E aí, nessa época, a gente já começou a posicionar. A gente fez uma pesquisa e entendeu que os consumidores eles tinham um drive de escolha de aplicativo de mobilidade, onde 70% eram atributos de preço e 30% eram atributos de marca. Né, que eram atributos vistos como atributos de qualidade. E aí, lá dentro, a gente falou, cara, se preço é um negócio, a gente, de fato, vai atacar isso em toda a comunicação. E aí foram 2 campanhas muito delícias de fazer, que foi a primeira, que era Recalcula Vai de 99, que para mim foi uma das campanhas mais brilhantes que a gente já fez, era muito simples. Né? O Recalcula Vai de 99 era super redondíssimo, que a gente queria quebrar o hábito, basicamente, que era aquela coisa de você pensa em carro particular, você não pensa em 99. A 99 tinha uma herança de 99 táxi muito forte. Ela se chamava 99 táxi, ela mudou para 99, mas não foi feito um trabalho anterior de comunicar às pessoas que a 99 tinha tudo. Ela ainda tinha um ranço muito forte, principalmente provocado pelo patrocínio em futebol.
Então, a 99 Táxis teve um dos anos que fez um patrocínio muito forte em futebol. Acho que, se não me engano, foram 8 a 10 milhões de reais em patrocínio de futebol. Flamengo, Vasco. Tinham mais de um time. Tinha mais de um time, mas eram aparições mais pontuais. E aí, no final das contas, o Recalcula era para quebrar o hábito. A gente sabia que as pessoas já tinham um top of mind muito grande, e aí a campanha toda eram 2 personagens que brincavam de tipo saindo de uma balada, saindo de um teatro, correndo na rua, falando: vamos embora, vamos, você chama um carro? E aí ele chamava, ele ia clicar no aplicativo preto, e aí o amigo falava: ué, mas por que você vai chamar isso daí se a 99 é mais barato? Ele falou: eu não sabia. E aí vinha toda uma brincadeira. Aí trazia uma professora do primário para falar para ele, trazia um psicólogo para falar para ele, trazia uma fonoaudióloga para... Então tinha toda uma brincadeira, trazia o melhor amigo para falar para ele. E aí a gente tinha alguns elementinhos para dar a entender que era Uber, né? Então o carro que chegava era um carro todo preto, o motorista estava de polo preto, a gente nunca mencionava a marca em si, mas a gente fazia sempre aquela brincadeirinha para as pessoas saberem que a gente estava falando da Uber. E foi essa campanha que fez a 99 crescer 6 vezes em um ano. A gente teve um resultado muito bem sucedido, uma campanha 100% digital. A gente chegou a testar algumas coisas de televisão, a gente fez bastante rádio também, out of home. TV em si não teve tanto retorno quanto a gente imaginava, por se tratar de um aplicativo digital mesmo, né? A TV ajudava muito no awareness, mas não era a discussão de awareness para 99. A 99 tem um awareness muito alto, as pessoas sabem o que é. Elas podem não saber, elas podem nunca ter usado, mas elas já ouviram falar. A gente tinha um problema maior de consideração, que era na hora que você realmente escolhe o aplicativo. Então, essa campanha me marcou muito. E aí, dentro da empresa, fica sempre aquela discussão, né? Mas foi branding mesmo? Será que não foi a estratégia de preço, a estratégia de desconto que a gente dava? Será que não foram as promoções que a gente fez? Mas a gente sempre se posicionou como departamento lá, como uma área que, cara,